input, processamento e saída de dados. É muito importante que antes mesmo que você pense em programar e aprender C#, que você entenda que um software ele recebe entrada de dados, aí ele faz um processamento em cima de uma lógica de negócio e depois ele dá uma saída. A saída pode ser verdadeira, falsa, uma mensagem, uma geração de algum arquivo, alguma coisa tem que sair. Então esse é um ponto que tem que ficar muito claro na sua cabeça, que um software, ele sempre, independente do software, ele recebe uma entrada, aí ele processa aquilo e depois tem uma saída de dados. É justamente o que eu tentei ilustrar nessa imagem aqui. Do seu lado esquerdo, veja que existe um usuário, ele está inputando alguns dados, aquelas engrenagens ali no meio, elas seriam o seu software, que tem uma regra de negócio, e no fim de tudo, você vai fazer alguma coisa, você vai dar alguma mensagem ou você vai fazer qualquer tipo de procedimento que faça sentido para a sua regra de negócio. Um bom exemplo disso também é um e-mail. Aqui, por exemplo, você vai entrar aqui no seu e-mail, você está inputando dados. Então, por exemplo, rai.silva@outlook.com. A hora que eu clicar em Next aqui, ele vai entrar no processamento da minha lógica. Ou seja, o usuário acabou de digitar o e-mail dele e o Next representa aquela engrenagem. Então, se por exemplo, se eu colocar aqui @gmail, ele vai detectar que não existe, né? Nesse caso aqui, e aí ele vai falar, olha, deu certo ou não. Nesse caso aqui, eu pus uma senha errada. Então, ele fez o processamento e o output foi, olha, você entrou com a senha errada. Se eu tivesse colocado uma senha certa, ele me levaria para a tela lá com os meus e-mails. Então, é muito importante que isso fique claro na sua cabeça que, independente de software, de linguagem, existem sempre input de dados, processamento de dados e saída de dados.